Seja bem-vindo à Paz Church. É um prazer receber você e sua família. Estamos prontos para lhe servir. Conecte-se conosco. Ninguém conhece a minha vida, nem o que eu passei. Por quanto tempo a minha bênção, meu Deus, esperei. Dificuldades e problemas tentam me parar, mas com Jesus na minha frente eu vou superar. Ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos na videira, ainda que o inferno se levante, confiarei no meu Senhor e vou até o fim. Não vou desistir, com Jesus na minha frente me guiando, a vitória eu vou conquistar. Não vou desistir, pode se levantar gigante, tempestade, terremoto não vão me parar. Ninguém conhece a minha vida, nem o que eu passei. Por quanto tempo a minha bênção, meu Deus, esperei. Dificuldades e problemas tentam me parar, mas com Jesus na minha frente eu vou superar. Ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos na videira, ainda que o inferno se levante, confiarei no meu Senhor e vou até o fim. Não vou desistir, com Jesus na minha frente me guiando, a vitória eu vou conquistar. Não vou desistir, pode se levantar gigante, tempestade, terremoto não vão me parar. Não vou desistir, com Jesus na minha frente me guiando, a vitória eu vou conquistar. Não vou desistir, pode se levantar gigante, tempestade, terremoto não vão me parar. Ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos na videira, ainda que o inferno se levante, confiarei no meu Senhor e vou até o fim. Não vou desistir, com Jesus na minha frente me guiando, a vitória eu vou conquistar. Não vou desistir, pode se levantar gigante, tempestade, terremoto não vão me parar. Não vou desistir, com Jesus na minha frente me guiando, a vitória eu vou conquistar. Não vou desistir, pode se levantar gigante, tempestade, terremoto não vão me parar. Não vou desistir, com Jesus na minha frente me guiando, a vitória eu vou conquistar. Não vou desistir, pode se levantar gigante, tempestade, terremoto não vão me parar. Não vou desistir, com Jesus na minha frente me guiando, a vitória eu vou conquistar. Não vou desistir, pode se levantar gigante, tempestade, terremoto não vão me parar. Você já participa de alguma célula? Célula é uma reunião especial realizada semanalmente. O objetivo é compartilhar o ensino da palavra, promover comunhão e crescimento em uma atmosfera de fé, amor e alegria.
Temos várias células espalhadas por toda a cidade. Faça parte você também. Célula, o coração da igreja local. PazFone, o aplicativo da sua igreja. Lá você encontra vídeos, artigos, podcasts, galeria de fotos, playlists, estudo de célula e muito mais. Ainda não tem o seu smartphone? Visite a sua loja de aplicativos e baixe gratuitamente. PazFone. Agora pedimos a máxima atenção à Palavra de Deus. Abra o seu coração e receba muito mais de Deus. Olá, meus queridos membros da Paz Church Castanhal, que é o pastor Francinaldo, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de fé, de esperança, de amor, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo atualmente. E o título dessa mensagem, para você que está ouvindo aí pela internet, vendo ao vivo pelo nosso aplicativo PazFone ou também pelo YouTube, é o seguinte: vença o vírus do medo. Vença o vírus do medo. O coronavírus, ele trouxe junto com ele outro vírus tão letal quanto o próprio, que é o vírus do medo. As pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão atemorizadas, muitas delas estão aterrorizadas com pavor, né? Estão histéricas com medo de contraírem esse vírus e virem a morrer, a contaminarem os seus familiares. Mas o primeiro vírus que nós precisamos combater é o vírus do medo, da histeria, né? Da paranoia. Claro, trazendo tudo para o seu devido equilíbrio, né? O papel do líder, um dos papéis de todo bom líder é trazer as coisas para a realidade. Eu gostaria de compartilhar com você que está me ouvindo aí pelo YouTube ou pelo nosso aplicativo PazFone. Vença o vírus do medo. Agora, o que é o medo? O medo, meu querido, minha querida, é o oposto da fé. Muitas pessoas pensam que o medo, que o oposto da fé é a incredulidade. Mas a incredulidade é apenas uma variação do medo. O que é realmente o contrário de fé, o oposto de fé? Medo. E o medo não pode existir onde há a fé. Então, o medo é o oposto da fé. E o que é a fé? Bem, eu não preciso inventar ou pensar ou criar uma definição de fé, porque a Bíblia Sagrada, que se autoexplica, a Bíblia Sagrada, que é já o livro da sabedoria de Deus, do poder de Deus, já explica em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, o que é a fé. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1, na Bíblia King James, em inglês. Eu vou traduzir a partir do inglês. Na Bíblia King James, do século 17, Bíblia do rei Jaime ou do rei Tiago, depende da tradução que você quer dar para o nome James. Diz assim, Hebreus 11:1, definição do que é fé. Agora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. O que é fé? Fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Ora, nós sabemos que o que a Bíblia está dizendo aqui é que a fé é uma substância, assim como a água é uma substância, como o hidrogênio é uma substância, como o oxigênio é uma substância, e o hidrogênio mais o oxigênio, por isso que é H2O, forma o quê? Forma a água. Então a fé é essa substância criativa, criadora, né? E não somente isso, mas também ela é a evidência das coisas que se esperam. Então a fé é uma substância. Com fé você pode gerar milagres. Com fé você pode receber a sua cura. E a Bíblia, se você ler, eu até aconselho você
nesse momento difícil, ler Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé na Bíblia, conhecida como a galeria da fé, dos heróis da fé. Começa a falar sobre Abraão, sobre Abel, sobre Abraão, sobre tantos outros heróis e heroínas na Bíblia Sagrada, homens e mulheres de fé que conquistaram grandes coisas, que alcançaram grandes milagres pela fé, porque a fé é uma substância, como a água, como o hidrogênio, como o oxigênio, uma substância que Deus usa para gerar milagres, prodígios, sinais, vitórias, resposta de oração. Agora, preste bem atenção. Vença o vírus do medo. O medo é o contrário da fé. É como se nós tivéssemos um lado, a polaridade positiva. O que é a polaridade positiva? A fé. A fé está na polaridade positiva. O medo está na polaridade negativa. O medo atrai o negativo para a sua vida. A fé atrai o positivo para a sua vida. É por isso que alguém que baseia a sua vida no medo, nas fobias, no pavor, na histeria, na paranoia, sempre tem mania de perseguição. A pessoa vive uma vida histérica, ela não tem paz e ela atrai para si coisas ruins, porque o medo nunca produz vitória, o medo não produz milagre, o medo não produz alegria, a vitória na sua vida. O que faz isso é a fé. A fé é o que vence o mundo, diz a Bíblia, na primeira carta do apóstolo João. Agora olha só, a fé atrai o positivo, o medo atrai o negativo para a sua vida. Pastor, de onde o senhor tirou isso, pastor? De onde foi que o senhor tirou isso? Do pensamento positivo, da autoajuda? Meu querido, minha querida, eu não creio em autoajuda, não estou aqui pregando autoajuda, eu estou aqui pregando a ajuda do alto, a ajuda que vem de Deus. Olha só, a Bíblia deixa bem claro no livro de Jó, no capítulo 3, no versículo 25, na nova tradução na linguagem de hoje. Jó, capítulo 3, versículo 25, na nova tradução na linguagem de hoje. Olha o que o próprio Jó fala, o que ele declara. Ele diz assim, palavras de Jó, abre aspas, aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Foi o que o Jó falou. Olha o que Jó declara. Aquilo que eu temia, aquilo que Jó temia, ele diz, foi o que me aconteceu. Aquilo que me dava medo me atingiu. Agora, o que aconteceu com Jó? O que atingiu Jó? De que Jó tinha medo? Muito simples, ele mesmo responde. A resposta está na própria frase de Jó. Ele está dizendo aqui nesse texto, Jó 3,25, que aquilo que aconteceu com ele foi exatamente aquilo que ele temia. E o que ele temia? Perder sua família. Ele temia que os filhos dele fossem castigados. Era isso que ele temia. Porque ele diz aqui bem claro, meus queridos, não estou interpretando aqui uma coisa filosófica, não estou aqui querendo extrair coisas que não existem nesse texto. Mas olha o que diz aqui. Aquilo que eu temia me aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Por isso, o grande romancista Miguel de Cervantes, romancista espanhol, ele tem uma frase atribuída a ele, muito interessante, que diz assim, quem perde riqueza, perde muito. Quem perde amigos, perde mais. Mas quem perde a coragem, perde tudo. Vou repetir, agora parafraseando aqui o Miguel de Cervantes, trocando a palavra coragem por fé, porque uma das definições da palavra fé também é coragem. Quem perde riqueza, perde muito. Quem perde amigos, perde mais. Mas quem perde a coragem, e eu diria, quem perde a fé, perde tudo. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido membro, ovelha da Paz Church Castanhal. Meu querido, você que está me ouvindo aí pelo YouTube ou pelo nosso aplicativo PazFone. Deixe-me lhe dizer algo bem claramente. Não perca a sua fé nesses momentos de crise. Sabe, nós estamos perdendo a nossa
liberdade, digamos assim, provisoriamente, de nos locomovermos. Talvez a gente vai precisar ficar em casa, a gente não vai ter aquela liberdade toda de sair, de ir ao shopping, de várias coisas. Mas deixe-me te dizer algo, se você está perdendo, nós estamos perdendo poucas coisas. Mas se nós perdermos a nossa fé, se nós entrarmos em pânico, se nós entrarmos numa histeria e desenvolvermos essa cultura do medo e perdermos a fé, aí nós vamos perder tudo, porque a fé é a substância das coisas que se esperam. O que você espera? Você espera que tudo isso passe? Nós esperamos que Deus faça um milagre. Nós esperamos. O que você espera? Você espera o milagre de Deus? Você espera que a sua família seja salva? Você espera que a sua vida financeira seja... que haja um milagre na sua vida financeira? A fé é a substância das coisas que você espera. Agora, há uma grande diferença entre medo e fé. Medo. Ter medo é muito diferente de ter cuidado. É muito diferente. Por exemplo, o que é ter medo? É você ficar histérico, você ficar descontrolado, você ficar preocupado, angustiado, né? Você ficar paranoico. Será que eu vou ser contaminado? Estava vendo outro dia, meu pastor me enviou um vídeo, inclusive foi hoje que ele me enviou esse vídeo, de uma reportagem lá no Piauí, de dois homens brigando mesmo, né? Nos socos e murros. Por causa de quê? Porque um deles espirrou perto do outro e, com medo de o outro estar transmitindo o coronavírus para ele foi aos socos, em pancadas com ele. Agora, o que é interessante, né? Como a repórter que estava fazendo a reportagem falou, né? Se aquele homem, se não foi contaminado pelo espirro, muito pior ele ter contato se abraçando e se embolando, digamos assim, com o outro. Então, gente, não vamos perder a razão, não vamos perder a fé. A fé é a substância das coisas que se esperam. Agora, ter medo é diferente de ter cuidado. Por exemplo, eu dirijo, tenho a minha CNH, eu dirijo com cuidado. Quando eu estou no trânsito, eu dirijo com cuidado. Se está chovendo, eu dirijo com mais cuidado. Se eu não conheço a estrada na qual estou dirigindo, eu tenho ainda mais cuidado, né? Por exemplo, se a estrada é muito movimentada, está chovendo e eu não conheço, aí eu dirijo com muito mais cuidado. Mas eu não dirijo com medo. Eu não dirijo pensando, eu acho que eu vou morrer, eu acho que um carro vai me tirar do asfalto, né? E eu vou capotar o carro e eu vou morrer, vou deixar minha família... Não é histérico. Eu dirijo com cuidado. Então, o cuidado é diferente de ter medo. O que nós precisamos nesse momento, meu querido, é não perdermos a nossa fé, é vencermos o vírus do medo, em primeiro lugar, vencemos o vírus do medo dentro de nós, da histeria. Há muita informação sendo disseminada pela internet, há muita coisa, algumas verdadeiras, outras não, algumas um pouco mais histéricas, outras reais, outras equilibradas. Então mantenha o equilíbrio, tenha cuidado. Eu não vou falar aqui, até mesmo porque não sou médico, nem da área de saúde, mas você bem conhece, está sendo amplamente divulgados todos os cuidados que nós precisamos ter. E nós devemos ter cuidado. Ter cuidado não é ter medo, você vai se precaver, mas você não vai fazer isso com medo, histérico, perdendo o sono. Não, calma. Tenha fé em Deus. Agora, por outro lado, ter fé é diferente de ser imprudente, insensato e irresponsável. Eu não posso, por exemplo, cair para o outro lado. A Bíblia diz que nós não devemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então eu não posso cair no erro de agora, em nome da fé, virar um tolo. Em nome da fé, ser imprudente, insensato e irresponsável. Não, esse vírus nunca vai me pegar porque eu tenho Deus. Veja bem, meus queridos, a Bíblia diz que o sol, ele nasce, ou ele se põe, para os justos e para os injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. Veja bem, meus queridos, nós não estamos imunes, só porque nós temos Jesus, imunes
a esse vírus. Nós temos que tomar cuidado, não vamos ser imprudentes, não vamos tentar ao nosso Deus, porque é um mandamento, não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós não vamos tentar, nós vamos ter todo o cuidado. Por isso que nós estamos fazendo esse culto online, e você está ouvindo essa palavra aí na sua casa. Por isso nós suspendemos os cultos em nossa igreja, na Paz Church Castanhal. Por quê? Porque nós queremos ser cuidadosos, cautelosos, mas nós não estamos apavorados. Nós não estamos desesperados, porque nós temos fé em Deus. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em vós, diz a Bíblia, literalmente. Maior é aquele que está em vós, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então, o primeiro vírus que precisa ser derrotado é o vírus do medo. Agora, você vai ter muita fé. Fé que você não vai ser contaminado por esse vírus. Fé que tudo isso vai passar. A fé é a substância das coisas que se esperam. Nós esperamos que tudo isso passe. Vamos crer juntos. Vamos nos unir em fé e em oração. Vamos declarar a palavra de fé. Porém, nós vamos ser cuidadosos. Nós vamos ser cautelosos. Nós vamos obedecer às instruções das autoridades. Nós vamos fazer tudo isso. Agora, outra coisa que eu quero falar para você que está me vendo aí, ouvindo essas palavras, vendo esse vídeo aí, essa transmissão pelo nosso aplicativo e também pelo YouTube, é o seguinte: nesses momentos, nós que somos cristãos, nós que temos Jesus, nós que somos, a Bíblia diz, a luz do mundo, o sal da terra, nós devemos ser disseminadores de boas notícias e não de más notícias. Então o que nós estamos vendo, e eu acredito que você não esteja fazendo isso, claro, como bom seguidor de Jesus, você com certeza não está fazendo isso. Compartilhando o terror, compartilhando coisas. Os grupos no WhatsApp muitas vezes estão cheios de notícias, né? Algumas delas, muitas delas talvez, falsas. Mas notícias alarmantes, morreram 3 pessoas, morreram 2 pessoas, né? Fulano de tal tem uma suspeita, olha, aumentou o preço do álcool em gel. Gente, vamos disseminar a palavra de Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15, na nova tradução na linguagem de hoje, as últimas palavras de Jesus. Então ele disse, as últimas palavras de Jesus aqui na terra, obviamente, antes dele ser arrebatado para o céu. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Jesus disse, vão ao mundo inteiro e anunciem o evangelho. O que é evangelho? A palavra evangelho literalmente quer dizer boa notícia. O que é disseminar o evangelho? É disseminar a boa notícia. Então eu convido você a se juntar comigo e juntos vamos disseminar a boa notícia do evangelho de Jesus, notícia de fé, notícia de esperança, notícia do poder de Deus, tendo muita fé, mas não uma fé irresponsável, uma fé que toma os devidos cuidados. Agora, qual é a boa notícia que nós temos para hoje? Eu gosto muito do rei Davi. Em Salmo 23 ele diz o seguinte, Salmo 23, olha o que o rei Davi diz. Salmo 23, versículos 1 a 4, diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse aqui é muito forte, essa parte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Isso aqui é muito importante. Davi não disse que ele estava passando pela morte. Também ele não disse, e não está escrito aqui, que ele estava passando pelo vale da morte. Nem pela morte, nem pelo vale da morte. Ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é uma sombra? É apenas uma forma, né? Não é algo que existe real. A sombra de uma pessoa não é a pessoa, é apenas uma representação da pessoa.
Então a sombra da morte não é a morte, é apenas uma representação, apenas uma figura. Mas o que Davi está dizendo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque eu sei que Deus está comigo. Essa é a palavra para você, essa é a palavra para mim, essa é a palavra que nós devemos disseminar nas redes sociais, disseminar nos grupos de WhatsApp, disseminar na nossa família. Essa é a palavra que nós devemos nos encher. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como agora, ameaça de morte, ameaça de contágio, vamos tomar todos os cuidados necessários. Vamos ter muita fé, mas uma fé responsável, sensata. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Agora, nosso pastor Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 20, diz assim: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. Olha o que disse Jesus: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você tem Jesus, se você já recebeu Jesus, se você crê em Jesus, essa palavra é para você. O teu pastor está contigo. Ainda que você passe, ainda que passemos juntos como a igreja pelo vale, não, pelo vale da sombra, não é nem pelo vale da morte, é pelo vale da sombra da morte. Nós não temeremos mal algum, porque o nosso Deus está conosco. E a Bíblia diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu quero deixar para vocês outra boa notícia, para a gente finalizar. Salmo 91, na Nova Versão Internacional. Olha que promessa linda, gente. Olha que promessa maravilhosa para você. Abre o teu coração e receba essa palavra para você. Abre o seu coração para receber essa palavra profética. Olha o que diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: você tem descansado no Senhor? Você tem feito do Senhor o seu abrigo? Deus é o teu refúgio? Você crê em Deus? Você tem Deus no seu coração? Essa palavra é para você. Você pode também falar isso. Pode dizer o seguinte: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Olha o que diz a Bíblia: ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, à sua direita, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Nada o atingirá. Nada o atingirá. É a Bíblia que está dizendo. Você simplesmente olhará, verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça nenhuma chegará à sua tenda. O que é sua tenda? É a sua casa, onde você mora. Eu declaro essas palavras sobre você. Eu quero orar sobre você, sobre a sua vida. Onde você estiver, se você puder reunir sua família, se você estiver assistindo a esse vídeo junto, essa palavra junto com alguém, pegue talvez não é bom pegar na mão, né? Mas não é prudente, mas se junte aí em fé, mesmo sem pegar nas mãos. Eu quero fazer uma oração da fé sobre sua vida, sobre você. Amém? Feche seus olhos se você puder, ou se você quiser, pode ficar com os olhos abertos também. Não tem nada de super espiritual em fechar os olhos, mas eu quero orar por você. Querido Pai, eu oro agora por cada pessoa que está me vendo, que está aí no YouTube, que está nesse aplicativo, a pessoa que está atemorizada com as más notícias. Mas nós cristãos,
Nós, teus discípulos, nós temos o Evangelho do Senhor Jesus. A Bíblia diz: ide, pregai o Evangelho, que o Evangelho é a boa notícia. E Pai, a tua palavra diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Eu declaro isso na vida dessa pessoa. Eu declaro na tua casa, em nome de Jesus. Eu declaro na tua família que praga nenhuma chegará à tua casa, que você não será atingido. Eu declaro que Salmo 91 é uma realidade na sua vida, porque Deus, Ele é o seu pastor. Ele é o nosso pastor. Gente, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Estamos nas redes sociais. Paz Castanhal.